Relato número 1. Nunca imaginei que um simples passeio pudesse transformar minha vida para sempre. Sempre pensei que histórias assim eram apenas lendas, algo que se conta para espantar crianças. Quem ouviria e acreditaria em mim? As poucas pessoas que ouviram acham que estou louco. Recentemente vi no TikTok alguns vídeos sobre comportamentos estranhos de animais, e isso me fez lembrar de algo que aconteceu há algum tempo. Não foi ontem, mas o que vou contar ainda é vívido na minha mente. Não sou nenhum especialista em fenômenos paranormais. Não tenho habilidades especiais ou dons. O que aconteceu envolveu não só a mim, mas também ao meu irmão. Talvez seja por nossa conexão próxima, quase como se estivéssemos em sintonia de uma forma inexplicável. Há alguns meses, eu trabalhava como zelador em uma escola antiga e isolada no meio do nada. Durante o dia, tudo era tranquilo, mas à noite, o ambiente mudava completamente. Durante as minhas rondas, sentia uma sensação estranha no ar. Ouvi barulhos e passos que não tinham explicação. Numa noite, eu estava sozinho e ouvi claramente alguém chamando meu nome. A voz estava tão próxima que senti um frio na espinha. Apesar do medo, continuei com meu trabalho. Naquela mesma noite, por volta das 2 da manhã, eu estava na sala de segurança com um colega. Ficávamos lá para monitorar as câmeras e garantir que tudo estava bem. Estávamos quase adormecendo quando ouvimos um som leve, como se alguém estivesse tentando abrir a porta. Pensamos que fosse algum aluno perdido, mas a curiosidade nos fez verificar. Ao abrir a porta, não havia ninguém. As câmeras também não mostraram nada. Essa sensação estranha me inquietava, mas o que realmente quero contar é o seguinte. No pátio da escola, alguns cães apareciam de vez em quando. Um deles, um grande pastor alemão com olhos intensos, parecia sempre seguir-me. Decidimos alimentá-lo por um tempo. Um dia, esse cachorro desapareceu e, no lugar, apareceu um enorme Rottweiler com um olhar penetrante. Começamos a alimentá-lo, embora fosse estranho que ele nunca latisse. Decidi levar o Rottweiler para casa para ver se dava bem com minha cadela, uma Golden Retriever com um olhar amigável. Achei que ela iria ficar feliz com a companhia, mas sua reação foi exatamente o oposto. Ao ver o novo cachorro, ela se escondeu imediatamente, assustada. Achei que fosse apenas um choque inicial, mas isso continuava a acontecer. Durante a noite, comecei a ouvir ruídos fora de casa, passos como se alguém estivesse rondando. Mas o Rottweiler não latia, então pensei que era apenas cansaço. Isso continuou até que, uma noite, comecei a ouvir alguém tentando abrir a porta. Estava tão imerso nos sonhos que não me levantei de imediato. Mas então, ouvi claramente a porta se abrir e alguém dizer: "Finalmente estou dentro." A voz era profunda e rouca. Peguei uma bengala e fui verificar. Pensei que fosse um invasor. Minha esposa ligou para a polícia e eu saí com cuidado, tentando não fazer barulho. Minha cadela entrou correndo, assustada, o que me fez pensar que havia realmente alguém ali. Quando cheguei à sala, vi o Rottweiler deitado no sofá, observando-me com olhos que brilhavam na escuridão. Havia algo profundamente perturbador nos olhos daquele cachorro. Não pareciam de um animal, mas de algo mais. A dúvida me consumiu. Como ele poderia estar dentro de casa se eu trancara todas as portas? Sempre tranco as portas à noite. Aproximando-me, peguei o cachorro para tirá-lo, mas algo estava muito errado. Quando a polícia chegou, falei com os policiais e uma policial mencionou que o cachorro nos fundos a assustou. Disse que parecia estar rindo dela quando virou as costas. Ela sugeriu que eu me livrasse do animal, pois havia algo muito estranho. No dia seguinte, contei tudo ao meu irmão e ele me aconselhou a ficar de olho no cachorro, pois algo parecia fora do comum. Apesar de suas palavras, o episódio continuava me assombrando, especialmente o comentário da policial. Continuei mantendo o cachorro amarrado por um tempo, apenas por precaução. Poucos dias depois, após a meia-noite, saí para dar ração ao cachorro, pois minha esposa havia esquecido.
Coloquei a comida e me virei para entrar. Quando dei alguns passos, ouvi novamente a voz inumana. Por que você não me deixa entrar? Olhei e vi o Rottweiler ereto sobre as patas traseiras, com um olhar humano e aterrorizante. Ele riu de uma maneira horrível, e eu, em choque, corri para dentro de casa e pedi para minha esposa ligar para meu irmão imediatamente. Aquele ser lá fora começou a rir de uma forma indescritível, uma risada que parecia vir do inferno. Ele correu para a parte mais escura do quintal e desapareceu na noite. Desde então, nunca ouvi nada parecido. Aqueles que ouviram não acreditaram, e meu irmão, que acreditou, está distante agora. Relato número 2. Recentemente, mudei-me para um novo apartamento em uma cidade desconhecida. Embora no início tudo me parecesse estranho, aos poucos fui me acostumando com minha nova vida. No entanto, algo chamou minha atenção desde a primeira noite. Uma mulher aparecia quase todas as noites no parque próximo e realizava uma dança peculiar. Não sei exatamente como descrever seu estilo de dança, mas parecia que ela se movia em círculos e fazia movimentos repetitivos com os braços. Era hipnótico vê-la dançar e sempre me deixava curioso para saber mais sobre ela. O mais estranho era que depois de um tempo, a mulher parava de repente e corria em minha direção a toda velocidade. No começo, isso me assustava um pouco, mas depois percebi que ela apenas passava pelo meu prédio e continuava correndo para o nada. Então, todas as noites, eu esperava pela mulher e a observava dançar enquanto ela se movia pelo parque. Ela corria em minha direção e passava sem parar. Na primeira vez que a vi, fiquei aterrorizado. Não estava acostumado a ver alguém dançando no meio da rua altas horas da noite. Além disso, sua dança era aterrorizante e parecia que ela estava possuída por algo. Percebi que isso era algo muito comum para as pessoas da cidade, pois era uma verdadeira lenda. Descobri que a mulher era uma espécie de bruxa na cidade. Os moradores a conheciam como a bailarina, e dizia-se que ela tinha o dom de curar e espantar maus espíritos. Na verdade, muitos iam até ela em busca de ajuda, não só para problemas de saúde, mas também para resolver conflitos familiares ou amorosos. No entanto, havia dias em que definitivamente ninguém se aproximava dela por medo. Com o tempo, aprendi a respeitar a bailarina e sua presença na cidade. Embora sua dança ainda me parecesse estranha, comecei a entender que era parte da cultura local. Os moradores a tratavam com respeito e às vezes a viam como uma espécie de protetora da cidade. Até comecei a notar que sua dança mudava conforme a ocasião. Às vezes, parecia que ela dançava para espantar os maus espíritos, enquanto outras vezes parecia estar celebrando algo. Cada vez que a via, eu a observava, assustado pela sua energia e pela maneira como se movia. Um dia, enquanto observava a bailarina à distância, percebi que seu rosto tinha algumas cicatrizes bastante notáveis. Eram marcas que pareciam ter sido causadas por alguma ferida e que deixaram marcas em sua pele. Perguntei-me qual seria a história por trás dessas cicatrizes e senti uma curiosidade crescente para descobrir. Intrigado, comecei a investigar um pouco sobre a bailarina e seu passado. Descobri que ela tinha sido uma criança muito doente e que, devido a isso, enfrentou muitas dificuldades em sua vida. Além disso, havia sofrido algumas feridas graves na adolescência, e essas feridas haviam deixado as cicatrizes em seu rosto que eu tinha notado, principalmente devido à violência. Mas o que mais me surpreendeu foi descobrir que, apesar de tudo o que havia passado, a bailarina sempre teve uma grande força interior. Apesar de tudo o que havia descoberto sobre a bailarina e seu passado, ainda não estava certo se ela era um espírito ou uma pessoa real. Havia algo em sua presença que me fazia questionar a realidade do que estava vendo. Um dia, decidi me aproximar dela e perguntar diretamente se ela era um espírito ou uma pessoa real. A bailarina pareceu surpresa com minha pergunta, mas depois sorriu e disse: "Sou ambas as coisas de certo modo."
Ela explicou que havia sido uma bailarina de balé em vida, mas que após sua morte, seu espírito ficou preso no teatro onde havia atuado pela última vez. Desde então, ela era uma presença constante no lugar, observando os vivos e lembrando-se de sua própria vida passada. Enquanto a bailarina me falava, notei que seu rosto começava a se desfigurar. Seus olhos ficaram completamente negros e seu sorriso se transformou em uma careta malvada. Seu corpo começou a se mover de maneira estranha e descontrolada, como se estivesse possuída por alguma força obscura. Naquele momento, percebi que havia cometido um grave erro ao me aproximar dela. A bailarina não era um espírito amável e benevolente, mas sim um ser maligno e vingativo. Fiquei paralisado de medo, sem saber o que fazer ou como escapar dali. De repente, aquela mulher se lançou sobre mim, emitindo um grito gutural aterrorizante. Senti suas garras frias arranhando minha pele e seu hálito gelado me envolvia como uma névoa espessa. Tentei lutar contra ela, mas era como se estivesse enfrentando uma força sobrenatural impossível de vencer. Consegui me libertar de seu aperto e corri em direção à saída do teatro, com a bailarina me perseguindo a toda velocidade. Enquanto escapava, pude ouvir suas risadas malignas e os gritos dos outros espíritos que habitavam o lugar. Realmente parecia uma cena aterrorizante. O teatro onde encontrei a bailarina era um lugar antigo e decadente, que parecia ter sido abandonado há décadas. A fachada do edifício era imponente, com altas colunas de mármore e uma entrada principal adornada com esculturas detalhadas e relevos. No entanto, ao entrar no interior do teatro, notava-se que a construção havia caído em decadência. As paredes estavam descascadas e cobertas de mofo, e o teto parecia prestes a desabar. Os assentos da plateia eram antigos e desgastados, e muitos estavam quebrados ou destruídos. Realmente era um lugar onde ninguém desejava estar. O palco era o lugar mais assustador de todo o teatro. As cortinas estavam rasgadas e desgastadas, e as luzes que pendiam do teto emitiam uma luz fraca e piscante. Os objetos cênicos estavam cobertos de poeira e teias de aranha, e o chão estava cheio de escombros e objetos desordenados. No fundo do palco havia uma pequena sala que parecia ser o camarim dos atores. A porta estava entreaberta, e eu pude ver algumas das antigas roupas da época em que o teatro estava no auge. No entanto, também havia algo estranho naquela sala, algo que me fez sentir desconfortável e pensar que não deveria estar ali. No geral, o teatro era um lugar sombrio e sinistro, onde a atmosfera de terror e mistério era palpável. Era fácil imaginar que havia algo mais ali, algo que não podia ser visto a olho nu, mas que se podia sentir como uma presença maligna espreitando em cada canto do teatro. Apesar do medo que sentia por a bailarina e pelo terrível teatro em que ela se encontrava, não pude evitar sentir uma estranha fascinação por ela. Queria saber mais sobre sua história e entender por que seu espírito estava preso naquele lugar. Decidi voltar ao teatro, mas desta vez com mais cautela. Me arme com uma lanterna, uma corda e um telefone móvel. De certa forma, preocupava-me que ninguém soubesse onde estava. No entanto, era necessário sair em busca de informações. Uma vez dentro do teatro, comecei a andar lentamente, sentindo o chão ranger sob meus pés e a sensação de que algo me observava das sombras. Avançava com cautela, tentando manter-me alerta para qualquer sinal de perigo. Foi então que ouvi um som estranho vindo do camarim. Era um barulho surdo e pesado, como se alguém estivesse arrastando algo pelo chão. Aproximei-me lentamente, com a lanterna acesa, e comecei a sentir um calafrio percorrer minha espinha. Quando cheguei à entrada do camarim, vi que a porta estava escancarada. No interior, vi a bailarina, parada ao lado de um espelho antigo, com sua figura iluminada por uma luz fraca. Senti meu coração parar por um momento, temendo que ela se virasse para mim e me atacasse novamente. Mas em vez disso, ela simplesmente me olhou fixamente nos olhos, como se soubesse que eu estava ali desde o início.
Fiquei lá, tremendo de medo, incapaz de me mover. Não sabia se devia sair correndo ou enfrentá-la de uma vez por todas. Sabia que minha vida estava em perigo, mas ao mesmo tempo não conseguia me afastar da bailarina, como se estivesse preso em seu feitiço. Percebi que estava no teatro há tempo demais e que precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Então corri em direção à saída, com a bailarina me seguindo de perto. Consegui sair do teatro ileso, mas soube que nunca voltaria lá novamente. A bailarina tinha sido uma experiência aterrorizante, mas também uma lição importante sobre os perigos que espreitam em lugares escuros e desconhecidos. Naquela época pensei que as coisas mudariam, pois minha vida se tornara um constante mundo de sonhos, onde aquela mulher aparecia. Foi então que decidi contar a meus amigos e conhecidos o que havia acontecido. No entanto, eles achavam que era uma brincadeira, que talvez eu estivesse enlouquecendo e precisasse de uma nova distração. Foi então que comecei a buscar informações sobre ela na internet e fiquei surpreso ao descobrir que muitas pessoas afirmavam tê-la visto também. Havia até vídeos e fotos dela na internet, o que fez com que eu ficasse ainda mais intrigado e aterrorizado. Cada vez mais sentia que a presença dela estava em todos os lugares. Foi então que decidi mudar-me para um lugar mais tranquilo, longe da cidade e do teatro. Não queria mais correr o risco de encontrar a bailarina novamente e colocar minha vida em perigo. No entanto, a lembrança dela ainda me assombra, e às vezes me pergunto se ela realmente era um espírito ou apenas uma mulher com uma história de vida triste. Não importa o que tenha sido, o que eu sei é que a experiência foi uma das mais assustadoras e perturbadoras da minha vida. A bailarina continua sendo um mistério para mim, e seu espírito ainda paira sobre a cidade e o teatro onde eu a conheci. Por isso, decidi não contar mais ninguém sobre o que vivi. Só eu sei a verdade sobre a presença dela e o terror que ela causou em minha vida. A fachada do edifício era imponente, com altas colunas de mármore e uma entrada principal adornada com esculturas detalhadas e relevos. No entanto, ao entrar no interior do teatro, notava-se que a construção havia caído em decadência. No entanto, ao entrar no interior do teatro, notava-se que a construção havia caído em decadência. As paredes estavam descascadas e cobertas de mofo, e o teto parecia prestes a desabar. Os assentos da plateia eram antigos e desgastados, e muitos estavam quebrados ou destruídos. Realmente era um lugar onde ninguém desejava estar. O palco era o lugar mais assustador de todo o teatro. As cortinas estavam rasgadas e desgastadas, e as luzes que pendiam do teto emitiam uma luz fraca e piscante. Os objetos cênicos estavam cobertos de poeira e teias de aranha, e o chão estava cheio de escombros e objetos desordenados. No fundo do palco havia uma pequena sala que parecia ser o camarim dos atores. A porta estava entreaberta e eu pude ver algumas das antigas roupas da época em que o teatro estava no auge. No entanto, também havia algo estranho naquela sala, algo que me fez sentir desconfortável e pensar que não deveria estar ali. No geral, o teatro era um lugar sombrio e sinistro, onde a atmosfera de terror e mistério era palpável. Era fácil imaginar que havia algo mais ali, algo que não podia ser visto a olho nu, mas que se podia sentir como uma presença maligna espreitando em cada canto do teatro. Apesar do medo que sentia por a bailarina e pelo terrível teatro em que ela se encontrava, não pude evitar sentir uma estranha fascinação por ela. Queria saber mais sobre sua história e entender por que seu espírito estava preso naquele lugar. Decidi voltar ao teatro, mas desta vez com mais cautela. Me arme com uma lanterna, uma corda e um telefone móvel. De certa forma, preocupava-me que ninguém soubesse onde estava. No entanto, era necessário sair em busca de informações. Uma vez dentro do teatro, comecei a andar lentamente, sentindo o chão ranger sob meus pés e a sensação de que algo me observava das sombras. Avançava com cautela, tentando manter-me alerta para qualquer sinal de perigo. Foi então que ouvi um som estranho vindo do camarim.
Era um barulho surdo e pesado, como se alguém estivesse arrastando algo pelo chão. Aproximei-me lentamente com a lanterna acesa e comecei a sentir um calafrio percorrer minha espinha. Quando cheguei à entrada do camarim, vi que a porta estava escancarada. No interior, vi a bailarina, parada ao lado de um espelho antigo, com sua figura iluminada por uma luz fraca. Senti meu coração parar por um momento, temendo que ela se virasse para mim e me atacasse novamente. Mas em vez disso, ela simplesmente me olhou fixamente nos olhos, como se soubesse que eu estava ali desde o início. Fiquei lá, tremendo de medo, incapaz de me mover. Não sabia se devia sair correndo ou enfrentá-la de uma vez por todas. Sabia que minha vida estava em perigo, mas ao mesmo tempo não conseguia me afastar da bailarina como se estivesse preso em seu feitiço. Percebi que estava no teatro há tempo demais e que precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Então corri em direção à saída com a bailarina me seguindo de perto. Consegui sair do teatro ileso, mas soube que nunca voltaria lá novamente. A bailarina tinha sido uma experiência aterrorizante, mas também uma lição importante sobre os perigos que espreitam em lugares escuros e desconhecidos. Naquela época pensei que as coisas mudariam, pois minha vida se tornara um constante mundo de sonhos onde aquela mulher aparecia. Foi então que decidi contar a meus amigos e conhecidos o que havia acontecido. No entanto, eles achavam que era uma brincadeira, que talvez eu estivesse enlouquecendo e precisasse de uma nova distração. Foi então que comecei a buscar informações sobre ela na internet e fiquei surpreso ao descobrir que muitas pessoas afirmavam tê-la visto também. Havia até vídeos e fotos dela na internet, o que fez com que eu ficasse ainda mais intrigado e aterrorizado. Cada vez mais, sentia que a presença dela estava em todos os lugares. Foi então que decidi mudar-me para um lugar mais tranquilo, longe da cidade e do teatro. Não queria mais correr o risco de encontrar a bailarina novamente e colocar minha vida em perigo. No entanto, a lembrança dela ainda me assombra, e às vezes me pergunto se ela realmente era um espírito ou apenas uma mulher com uma história de vida triste. Não importa o que tenha sido, o que eu sei é que a experiência foi uma das mais assustadoras e perturbadoras da minha vida. A bailarina continua sendo um mistério para mim, e seu espírito ainda paira sobre a cidade e o teatro onde eu a conheci. Por isso, decidi não contar mais ninguém sobre o que vivi. Só eu sei a verdade sobre a presença dela e o terror que ela causou em minha vida. No entanto, ao entrar no interior do teatro, notava-se que a construção havia caído em decadência. As paredes estavam descascadas e cobertas de mofo, e o teto parecia prestes a desabar. Os assentos da plateia eram antigos e desgastados, e muitos estavam quebrados ou destruídos. Realmente era um lugar onde ninguém desejava estar. O palco era o lugar mais assustador de todo o teatro. As cortinas estavam rasgadas e desgastadas, e as luzes que pendiam do teto emitiam uma luz fraca e piscante. Os objetos cênicos estavam cobertos de poeira e teias de aranha, e o chão estava cheio de escombros e objetos desordenados. No fundo do palco havia uma pequena sala que parecia ser o camarim dos atores. A porta estava entreaberta e eu pude ver algumas das antigas roupas da época em que o teatro estava no auge. No entanto, também havia algo estranho naquela sala, algo que me fez sentir desconfortável e pensar que não deveria estar ali. No geral, o teatro era um lugar sombrio e sinistro, onde a atmosfera de terror e mistério era palpável. Era fácil imaginar que havia algo mais ali, algo que não podia ser visto a olho nu, mas que se podia sentir como uma presença maligna, espreitando em cada canto do teatro. Apesar do medo que sentia por a bailarina e pelo terrível teatro em que ela se encontrava, não pude evitar sentir uma estranha fascinação por ela. Queria saber mais sobre sua história e entender por que seu espírito estava preso naquele lugar. Decidi voltar ao teatro, mas desta vez com mais cautela. Me arme com uma lanterna, uma corda e um telefone móvel. De certa forma, preocupava-me que ninguém soubesse onde estava. No entanto,
Era necessário sair em busca de informações. Uma vez dentro do teatro, comecei a andar lentamente, sentindo o chão ranger sob meus pés e a sensação de que algo me observava das sombras. Avançava com cautela, tentando manter-me alerta para qualquer sinal de perigo. Foi então que ouvi um som estranho vindo do camarim. Era um barulho surdo e pesado, como se alguém estivesse arrastando algo pelo chão. Aproximei-me lentamente com a lanterna acesa e comecei a sentir um calafrio percorrer minha espinha. Quando cheguei à entrada do camarim, vi que a porta estava escancarada. No interior, vi a bailarina, parada ao lado de um espelho antigo, com sua figura iluminada por uma luz fraca. Senti meu coração parar por um momento, temendo que ela se virasse para mim e me atacasse novamente. Mas em vez disso, ela simplesmente me olhou fixamente nos olhos, como se soubesse que eu estava ali desde o início. Fiquei lá, tremendo de medo, incapaz de me mover. Não sabia se devia sair correndo ou enfrentá-la de uma vez por todas. Sabia que minha vida estava em perigo, mas ao mesmo tempo não conseguia me afastar da bailarina, como se estivesse preso em seu feitiço. Percebi que estava no teatro há tempo demais e que precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Então corri em direção à saída, com a bailarina me seguindo de perto. Consegui sair do teatro ileso, mas soube que nunca voltaria lá novamente. A bailarina tinha sido uma experiência aterrorizante, mas também uma lição importante sobre os perigos que espreitam em lugares escuros e desconhecidos. Naquela época pensei que as coisas mudariam, pois minha vida se tornara um constante mundo de sonhos, onde aquela mulher aparecia. Foi então que decidi contar a meus amigos e conhecidos o que havia acontecido. No entanto, eles achavam que era uma brincadeira, que talvez eu estivesse enlouquecendo e precisasse de uma nova distração. Foi então que comecei a buscar informações sobre ela na internet e fiquei surpreso ao descobrir que muitas pessoas afirmavam tê-la visto também. Havia até vídeos e fotos dela na internet, o que fez com que eu ficasse ainda mais intrigado e aterrorizado. Cada vez mais sentia que a presença dela estava em todos os lugares. Foi então que decidi mudar-me para um lugar mais tranquilo, longe da cidade e do teatro. Não queria mais correr o risco de encontrar a bailarina novamente e colocar minha vida em perigo. No entanto, a lembrança dela ainda me assombra, e às vezes me pergunto se ela realmente era um espírito ou apenas uma mulher com uma história de vida triste. Não importa o que tenha sido, o que eu sei é que a experiência foi uma das mais assustadoras e perturbadoras da minha vida. A bailarina continua sendo um mistério para mim, e seu espírito ainda paira sobre a cidade e o teatro onde eu a conheci. Por isso, decidi não contar mais ninguém sobre o que vivi. Só eu sei a verdade sobre a presença dela e o terror que ela causou em minha vida. Relato número 3. No interior de uma pequena cidade esquecida pelo tempo, havia uma floresta conhecida como Black Hollow. Era uma extensão densa e sombria, evitada pelos moradores locais por gerações. As histórias sobre Black Hollow eram passadas de boca em boca, contadas em sussurros ao redor de fogueiras e em noites de tempestade, mas nunca mencionadas durante o dia. A floresta, diziam, estava amaldiçoada. Marcos sempre fora um cético. Nascido e criado na cidade, ele ouvia as histórias desde pequeno, mas nunca lhes deu muita atenção. Um jovem curioso, que havia se mudado para a capital para estudar, voltou à cidade natal para cuidar da antiga casa da família após a morte de sua mãe. A casa estava nos limites de Black Hollow e a floresta sempre o fascinou, apesar dos avisos de seus vizinhos. Naquela noite, enquanto ele folheava antigos álbuns de fotos, encontrou um envelope envelhecido entre as páginas. Dentro dele, havia uma carta de sua mãe, escrita em uma caligrafia tremida, datada de alguns dias antes de sua morte. A carta falava de uma chamada que ela sentia, algo que vinha da floresta e que não conseguia ignorar. Marcos, se algum dia encontrar esta carta, não vá até a floresta. Por favor, meu filho, não siga os sussurros. Black Hollow esconde segredos que nenhum de nós deveria conhecer. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha.
Ele sabia que sua mãe sofrera de demência nos últimos anos. Mas essa carta parecia diferente, carregada de uma urgência que ele nunca havia sentido antes. No entanto, ao invés de afastá-lo, a carta acendeu sua curiosidade. Naquela mesma noite, ele decidiu ir até a floresta. Black Hollow era ainda mais assustadora à noite. As árvores altas e retorcidas bloqueavam a lua, mergulhando tudo em uma escuridão quase total. O silêncio era palpável, interrompido apenas pelo som ocasional de galhos quebrando e pelo farfalhar das folhas. Marcos seguia por um caminho que mal era visível, mas que parecia guiá-lo como se tivesse sido preparado para ele. Cada passo que dava, o silêncio se tornava mais opressivo, até que finalmente ele ouviu o primeiro som. Um sussurro suave, quase imperceptível. Marcos, venha. O som parecia vir de todas as direções, reverberando pelas árvores, envolvendo-o em uma sensação de déjà vu. Ele continuou. O sussurro agora se transformando em uma melodia inquietante que penetrava em sua mente, distorcendo seus pensamentos. A trilha o levou a uma clareira oculta, onde uma casa abandonada se erguia coberta de vegetação. Parecia que ninguém a havia habitado em décadas, mas havia algo estranhamente familiar naquela construção. Algo que ele não conseguia lembrar, mas que sentia profundamente. Ele se aproximou da porta, que estava entreaberta, rangendo ao ser empurrada. Dentro, a escuridão era ainda mais densa, mas seus olhos começaram a se ajustar. A sala de estar era um reflexo empoeirado do que um dia fora uma casa acolhedora. Mas o que mais o perturbou foram as fotos nas paredes, retratos antigos de pessoas que ele não reconhecia, mas que, de alguma forma, pareciam olhar diretamente para ele. Você finalmente chegou. A voz não era mais um sussurro. Era clara, vindo de algum lugar dentro da casa. Marcos congelou. Seu coração disparou enquanto ele tentava localizar a origem da voz, mas não havia ninguém. Apenas sombras e escuridão. Ele sentiu uma presença, uma pressão invisível ao seu redor. Como se a própria casa estivesse viva, observando-o. Algo o estava chamando para os fundos da casa, onde uma porta trancada parecia pulsar com energia. A chave estava pendurada em um gancho ao lado da porta, esperando por ele. Suas mãos tremiam enquanto ele a inseria na fechadura, sentindo uma resistência sobrenatural, como se a própria casa tentasse impedi-lo de abrir a porta. Quando finalmente conseguiu girar a chave, a porta se abriu lentamente, revelando uma escada que descia até um porão. O cheiro de mofo e decadência era avassalador, mas algo dentro dele o impulsionava a descer. Cada degrau rangia sob seu peso, amplificando o som no silêncio opressor. O porão estava quase totalmente escuro, exceto por uma fraca luz que emanava de uma sala ao fundo. Marcos se aproximou lentamente, sentindo o ar se tornar mais pesado a cada passo. Quando entrou na sala, seus olhos se ajustaram à luz fraca, revelando um cenário horrível. No centro da sala, um altar de pedra coberto de símbolos estranhos e antigos, todos entalhados com precisão perturbadora. Espalhados ao redor do altar, havia objetos antigos e macabros, velas gastas, crânios de pequenos animais, e no centro, um livro negro, aparentemente feito de algum material que ele não podia identificar. O livro estava aberto, suas páginas rabiscadas, com uma escrita que não reconhecia, mas que parecia vibrar com uma energia sombria. Antes que pudesse se afastar, a porta do porão se fechou com um estrondo, e ele foi tomado por uma sensação de pânico. Você não deveria ter vindo aqui. A voz agora estava clara, próxima, mas ele ainda não via ninguém. De repente, a sala foi tomada por um frio sobrenatural. Marcos sentiu uma presença atrás dele, mas estava petrificado de medo para se virar. O que quer que fosse, estava respirando pesadamente, quase como um animal feroz. Ele fechou os olhos esperando o pior. Quando finalmente teve coragem de se virar, o que viu o aterrorizou. Uma figura alta e esquelética, coberta por um manto negro, estava de pé ao lado do altar. Seu rosto estava oculto na escuridão do capuz, mas Marcos sentia o olhar da criatura queimando em sua alma. A figura estendeu uma mão ossuda em sua direção, e quando seus dedos longos e deformados tocaram seu peito, uma dor lancinante o atravessou. Ele sentiu
como se seu coração estivesse sendo esmagado. Sua respiração se tornou difícil e a sala ao seu redor começou a girar. Você faz parte disso agora. A voz sussurrou em sua mente, e imagens horríveis começaram a invadir sua visão. Rituais antigos realizados naquele mesmo altar, pessoas sendo sacrificadas em nome de um antigo e malévolo Deus. Ele viu flashes de rostos atormentados, gritos que ecoavam nas profundezas de sua mente, e o riso cruel da figura diante dele. Marcos tentou lutar, mas sua força estava se esvaindo rapidamente. Ele foi forçado a se ajoelhar diante do altar, enquanto a figura continuava a murmurar em uma língua desconhecida. O livro no altar começou a brilhar com uma luz vermelha, e ele sentiu como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de si. Marcos sentiu sua consciência começar a se esvair. Ele estava à beira da morte, seu corpo e mente sendo consumidos pela escuridão que emanava da figura e do altar. Mas então, um lampejo de memória atravessou sua mente. A carta de sua mãe. Suas palavras desesperadas retornaram com força total. Por favor, meu filho, não siga os sussurros. Ele reuniu as últimas forças que tinha, puxando de volta sua consciência das garras da escuridão. Com um grito, ele empurrou a figura, que cambaleou para trás, mas não caiu. Usando o que restava de sua energia, ele pegou o livro do altar e o jogou no chão. A figura soltou um grito horrível e o porão inteiro começou a tremer. A luz vermelha do livro se apagou e a figura começou a desvanecer, gritando em agonia. Marcos correu escada acima, sentindo o chão desmoronar atrás de si. Quando chegou à porta, ele a arrombou e saiu correndo para a floresta. A casa começou a desmoronar, engolida pela terra, enquanto ele corria sem olhar para trás. Ele correu até que seus pulmões estivessem em chamas, até que finalmente encontrou a estrada principal. Desabou no asfalto, chorando e ofegando, o horror da experiência ainda o consumindo. Marcos nunca mais voltou àquele lugar. Ele deixou a cidade no dia seguinte e nunca contou a ninguém o que realmente aconteceu naquela noite. Mas a experiência o marcou profundamente. Durante anos ele teve pesadelos com a figura, o altar e os gritos das almas atormentadas. Ele tentou seguir em frente com sua vida, mas algo sempre o puxava de volta. Ele sabia que, de alguma forma, capítulo 6, o lamento eterno, continuação. Marcos nunca mais voltou àquele lugar. Ele deixou a cidade no dia seguinte e nunca contou a ninguém o que realmente aconteceu naquela noite. Mas a experiência o marcou profundamente. Durante anos ele teve pesadelos com a figura, o altar e os gritos das almas atormentadas. Ele tentou seguir em frente com sua vida, mas algo sempre o puxava de volta. Ele sabia que, de alguma forma, a entidade que habitava Black Hollow ainda o observava, aguardando o momento certo para terminar o que começou. Marcos passou a evitar o silêncio, temendo o retorno dos sussurros que uma vez o chamaram para dentro da floresta. Ele se envolveu em barulhos constantes, ligando a televisão ou tocando música sempre que estava sozinho. Mas isso só serviu para mascarar temporariamente o horror que sentia. Anos depois, Marcos começou a perceber que não estava mais sozinho, mesmo quando parecia estar. Sentia a presença daquela figura nos cantos escuros de seu apartamento, ouvindo sussurros à noite que o acordavam suando frio. Ele se tornou paranoico, incapaz de manter relacionamentos ou de manter um emprego por muito tempo. Sempre que fechava os olhos, via os pés descalços debaixo da porta, as sombras se alongando em direção a ele e o som de uma voz fria chamando-o novamente. A maldição de Black Hollow nunca o abandonou. Aos poucos, Marcos se isolou completamente, afastando-se de todos. Ele se convenceu de que a única forma de escapar da presença era terminar o que começou naquela noite, muitos anos atrás. E assim, decidiu voltar à cidade natal, ao que restava de Black Hollow. Ao chegar na cidade, ele percebeu que quase nada havia mudado. A floresta continuava lá, tão sombria e densa como ele lembrava. Mas algo parecia diferente, como se a própria terra soubesse que ele estava voltando. Mas algo parecia diferente, como se a própria terra soubesse que ele estava voltando. Marcos caminhou até a clareira onde uma vez encontrou a casa. Agora, tudo estava em ruínas, coberto por vegetação e engolido pela terra. No entanto,
O altar ainda estava lá, intocado pelo tempo, como se esperasse por ele. Ele sabia o que precisava fazer. Pegou um isqueiro do bolso e acendeu uma das velas que havia trazido. Recitou palavras que nem sabia que conhecia, palavras que vieram a ele em sonhos, que prometiam libertá-lo do tormento. Mas ao invés de paz, tudo o que conseguiu foi despertar a entidade mais uma vez. A figura surgiu da escuridão, mais nítida e terrível do que nunca, e desta vez não havia como fugir. Marcos estava paralisado pelo medo, incapaz de se mover ou de gritar. A figura se aproximou, seus olhos brilhando com uma luz infernal, e sussurrou em seu ouvido: "Você me pertence, Marcos. Sua alma é minha." E então, tudo ficou escuro. Naquela manhã, os moradores encontraram o corpo de Marcos na floresta, sem vida, mas com uma expressão de terror gravada em seu rosto. Eles nunca souberam o que aconteceu com ele, mas sabiam que Black Hollow havia reivindicado mais uma vítima. A maldição continuava e a floresta faminta esperava por sua próxima presa. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente o que achou do vídeo e no que podemos melhorar. Abraços e até a próxima!